Eu me lembrei de uma fala do Antony de Paula lá no Eu Acredito Podcast. Por quê? Porque eu vi essa semana o Nicolas convocando uma caminhada, né? Ele disse que Deus colocou no coração, que veio do coração de Deus. E vi também que o desembargador lá, Sebastião Coelho, falou que Deus está usando o Nicolas Ferreira para essa caminhada. Mas acompanhe aqui comigo o recorte de vídeo da fala do Antony de Paula e depois eu quero dar a minha opinião, vai abrir os seus olhos, o seu coração, sua mente sobre esse assunto e você vai ver que Deus não está nada dessas coisas. Deus não está nesses sacrifícios de tolo. Acompanhe aqui comigo. Lei Magnitsky, né? Não! Eu ia perguntar agora sobre essa lei Magnitsky. Vamos lá, pergunta que eu estou doido para responder. Foi colocado no Alexandre de Moraes e agora é retirada do Alexandre de Moraes. Isso. Desmoralizando o deputado Eduardo Bolsonaro. Que foi o cara que lutou por isso. Que foi o cara que lutou por isso. Que fez vídeos até agora. E que fez o blefe. O último blefe foi esse. Por que a retirada da lei Magnitsky de Alexandre de Moraes? Primeiro porque o empresário, o grande empresário, chamado Trump, negociou com um grande sindicalista chamado Lula. Foi isso. Mas o Joesley Batista? Sim! Tanto que o sindicalista é tão inteligente, pastor, que chamou a turma que Trump ouve, os bilionários. Inclusive porque Trump só ouve bilionário. Inclusive que tem uma estrutura financeira muito grande investida nos Estados Unidos. Sim, ué. Então o que acontece? Com toda a crítica que a gente possa ter a Lula, e eu as tenho, ele venceu, cara. Essa parada, ele saiu vitorioso. O que eu tenho dito é o seguinte, o que está enfraquecendo a direita, Fábio, pastor Fábio Pimenta, são os blefes contínuos. Agora tem mais um. O que estão dizendo agora sobre a lei Magnitsky agora? Isso aí depois que caiu, o que você ouviu? De que é um acordo, é isso? Como é que você ouviu? Não, tem um acordo. Isso está custando caro para o Brasil, terras raras do Brasil sendo liberado para Donald Trump e alguns outros acordos na questão também da regulamentação das redes sociais por causa das big techs. Ou seja, não vão regulamentar as redes sociais e estão liberando terras raras do Brasil para o governo americano. Isso é real? Isso é fake. Eu tô lá. Eu sou deputado federal. Por favor, acredita em mim, pelo menos. Você não tá lá, cara. Acredita em mim. Então por que colocar e tirar do nada essa lei Magnitsky? Do nada não, meu irmão. Nada é do nada. Então, queremos saber o que é. Nada é do nada. Mas por que colocou a lei Magnitsky? Colocou a lei Magnitsky por uma única razão, certo? Houve um desenho da família Bolsonaro, certo? E aqui não vai nenhuma crítica ou ataque ao presidente Bolsonaro. Houve um desenho que venderam para o governo americano, ok? Que só ouviu um lado. Um lado. De repente vem um outro lado dos empresários brasileiros que têm acesso ao Trump. E contaram o outro lado da moeda. E disseram, senta com Lula, cara. Você vai gostar dele. Ele não é isso tudo, não. O que aconteceu foi que Trump foi convencido por esse outro lado. Certo? E ele querendo avançar, sim, em negociações, ele querendo avançar, sim, sobre o Brasil, porque os americanos só pensam neles. Eles não pensam no Brasil. Ninguém está preocupado com o presidente Bolsonaro. Não estão. Eles estão preocupados com o bolso deles. As tarifas vão cair todas se isso interessar a eles. Certo? Então, de alguma forma, Trump foi convencido. O que eu só quero alertar novamente aos meus amigos bolsonaristas, aos meus irmãos, minha mãezinha que é bolsonarista, tudo que ela recebe, ela compartilha. Eu queria somente alertar aqui uma coisa, aqui a vocês. Desculpa falar isso aqui, porque é um linguajar que não é muito bom, mas eu sou pastor carioca. É uma sacanagem tentar agora dizer que ele tirou a lei Magnitsky, porque eu ouvi o Flávio falar isso, tirou a lei Magnitsky porque é uma chance que ele está dando para passar a anistia ampla, geral e irrestrita, portanto, Trump ele é um grande negociador. Olha aqui para mim, meu irmão. Aliás, deixa eu olhar aqui para o seu povo aqui. Fique à vontade. Eu entrego o meu mandato de deputado federal se a anistia ampla, geral e restrita passar nessas condições. E
E é porque eu quero? Não. Eu votaria a favor. Mas eu venho alertando ao nosso povo que vocês estão sendo enganados. A anistia ampla, geral e irrestrita, eles já sabiam que não ia passar muito tempo. Seu Sóstenes Cavalcante, todo mundo lá dentro sabia que não ia passar. Eu estava na mesa de negociação, mas eles saíam de lá para enganar. Não, porque vai passar, porque vai passar, porque vai passar, que vai passar. Iludindo o nosso povo. E eu dizendo, não vai passar. Aí agora passou a dosimetria. Vamos lá. Quer ver a anistia ampla geral? Ah, não. Eu ouvi agora um grande líder, que eu não cito mais o nome dele. Silas Malafaia. Hã? Silas Malafaia. É, tu dizes. Eu vi um grande líder agora falando, não, porque o Bolsonaro, ele é um grande estadista e ele disse, me deixe preso, mas vote a dosimetria para libertar o meu povo. Caô. Nisso eu vou bater de frente com o Bolsonaro. Nisso eu vou bater de frente com o Bolsonaro. Com todo o respeito que eu tenho a ele. Se Bolsonaro quer a anistia ampla, geral e irrestrita, vai ter. Sabe como? Se ele não tiver. Se ele não tiver. O problema maior é ele querer estar incluso nessa anistia. É claro, meu filho! Ele quer ser beneficiado, não vai ter. Mas se ele não cometeu o crime, por que não ter? Aí você tá brincando. Aí é o sistema, meu irmãozinho. Brincou com Golias, você quer o quê? Hã? Ué? Tem que ir pra cima, irmão. E na verdade o sistema se sentiu ameaçado pelo Bolsonaro. Acabou! Isso é uma realidade. Acabou! Só que o sistema dá uma só. Pô! Certo? Então, quer anistia ampla, geral e irrestrita? Diga pro povo, eu estou fora do processo. Aí nós vamos fazer um projeto de lei lá dentro, dizendo que os condenados no núcleo duro do dito golpe, eu vou ter que dizer golpe, isso apesar de não acreditar, do golpe, estão fora do processo. Aí passa. Agora, enquanto o Bolsonaro quiser ser beneficiado, e ele foi nessa dosimetria, foi bem. Claro que não fez justiça para ele, mas foi bem. Por quê? Porque de 6 anos de prisão, mesmo, ele deverá cumprir 2 anos. Infelizmente, porque não deveria cumprir nenhum. 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Só que tem agora o Senado, e o relator, Alessandro Vieira, já disse que não vai aprovar no seu relatório a dosimetria como está. Por quê? Porque a dosimetria, do jeito que nós aprovamos na Câmara, pastor, e eu tive que, infelizmente, eu peço perdão ao meu país, eu tive que votar do jeito que veio, porque se eu não voto do jeito que veio, a turma ia dizer que eu era Lula. Ô deputado, mas disseram que vocês nem leram. Hã? Disseram que não deu tempo nem de vocês ler. Pastorzão, não lemos. Você sabe por quê? Não lemos e votamos. Por quê? Porque como era para beneficiar Bolsonaro de algum jeito, a gente votou. Só que a lei da dosimetria acaba beneficiando outros crimes. Outros crimes. E foi uma ideia do Temer com... Mas acaba beneficiando outros crimes. Então, o Senado vai ter que corrigir isso lá para voltar para a Câmara. Então, a dosimetria vai ter problema. Rapaz, que bagunça. Vai ter problema. Então a lei Magnitsky não resolveu nada, só foi um acordo entre Trump e Lula, e nisso o Alexandre de Moraes está livre, não é o bandido todo que o Eduardo Bolsonaro pintou lá para Trump, é isso? Bem, é isso que parece que o Trump entendeu, não é isso que eu entendo, mas parece que é isso que o Trump entendeu. Bom, pessoal, eu fiz algumas anotações sobre a fala do Antônio de Paula, porque eu esqueço algumas coisas e para mim poder fazer aqui uma fala mais clara e simples de se entender, eu precisei anotar alguns pontos dessa conversa, né? Nós vimos ali o Antônio de Paula de frente a um pastor extremamente bolsonarista e o apresentador Fábio Santos. Primeiro eles começam falando sobre a lei Magnitsky, que o Antônio de Paula disse que desmoralizou o Eduardo Bolsonaro, que saiu do Brasil, né, porque quis. Bolsonaro era contra, segundo o Malafaia. Quem não lembra do vídeo do Malafaia quando ele veio, quando a Magnitsky logo caiu, que tinha aplicado ao Moraes, depois a Magnitsky caiu, veio o vídeo do Malafaia falando na internet que o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos porque quis. O Bolsonaro, que está preso, o ex-presidente,
ele era contra a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos para tentar articulações lá na América contra a justiça brasileira para poder livrar o Bolsonaro da cadeia. E o Malafaia disse que o Bolsonaro preso era contra as ações do Eduardo Bolsonaro lá. Mas mesmo assim, ele foi. Aqui no Brasil ele não respondia nada, tinha o seu mandato em dia, estava aí trabalhando, né? Trabalhando como deputado federal e exercendo suas funções. Só que o que Eduardo Bolsonaro faz? Ele vai para os Estados Unidos com a influência também de Paulo Figueiredo, os dois juntos com acesso a Marco Rubio e algumas outras autoridades americanas, pintam um inferno brasileiro lá para o Donald Trump, que eu penso dentro da minha cachola. Donald Trump não acreditou em nada que esses caras falaram para ele, mas o Donald Trump precisava de um bode expiatório, de um motivo para poder vir contra o Brasil. Por quê? Você ainda não percebeu que o presidente da República dos Estados Unidos, o presidente americano, está querendo governar o mundo, está querendo ser dono do mundo. Ele aplicou taxa em todo mundo. Ele ameaçou intervenção na Colômbia. Ele ameaçou intervenção no México. Ele falou sobre o canal do Panamá. Ele tá falando agora sobre a Groenlândia. Ele tá taxando a Europa toda. O cara tá bagunçando o mundo. Vocês não perceberam que o Donald Trump quer governar o mundo da maneira dele, da forma que ele acha que tem que ser? Ele entrou na Venezuela, capturou o ditador Maduro. E acabou com a ditadura? Não, ele manteve o sistema chavista no poder. Ou entenda, ele entrou na Venezuela com o bode expiatório e a desculpa de instaurar uma democracia na Venezuela para poder devolver a liberdade ao povo, mas não foi bem isso que aconteceu. Ele deu essa desculpa, entrou na Venezuela, capturou o ditador Maduro, mas manteve a vice e o sistema chavista funcionando simplesmente por se interessar nos petróleos venezuelanos, certo? Porém, ele arrumou um problema com os empresários americanos que não querem investir lá na Venezuela e tudo mais. Isso daí é assunto para outro vídeo. Tá, mas vocês perceberam a desculpa que ele deu para poder entrar na Venezuela? Foi a mesma coisa que ele fez com o Brasil. Ele fingiu acreditar na história do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo para poder taxar o Brasil. Por quê? Da mesma forma que o Donald Trump tem interesse no petróleo da Venezuela, ele tem interesse nas terras raras do Brasil. Então ele precisava de uma desculpa. Os burros da direita levaram a desculpa para ele. E ele fez o quê? Taxou o Brasil em 50%. Lei Magnitsky no Moraes e algumas autoridades. E levou o Brasil a negociar com ele. Coisa que não estava acontecendo. O Brasil não estava numa mesa de negociação. Mas o Trump, ele usou os burros da direita para poder colocar o presidente da República do nosso país em uma situação de aperto, de negociação. Aí houve essa negociação que aconteceu, que o Donald Trump tirou a Magnitsky do Moraes. Mas a gente tem que lembrar do grande prejuízo causado por esses caras. Esses dois que estavam nos Estados Unidos tramando contra a nossa nação, contra a nossa democracia, a nossa soberania, que se trata do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Eles conseguiram, através das suas falas e narrativas, aplicar 50% nas exportações do Brasil para lá. E também os empresários perderam muito dinheiro, galera. Os empresários perderam nesses últimos 6 meses, que são os meses que mais movimentam o financeiro do nosso país, que essa é reta final do ano, pro Natal, pra virada de ano, pro Réveillon, que é onde movimenta muita grana. Os empresários deixaram de jogar muito dinheiro. Então eles ficaram extremamente irritados com o Eduardo Bolsonaro. Hoje a rejeição do Eduardo Bolsonaro em qualquer pesquisa é de 70%. É algo recorde, universal. Ninguém no mundo consegue ser rejeitado a 70%. Ainda tem algumas pessoas que votam nele que são aqueles bolsonaristas cegos, né? Aqueles que não abrem o olho para tudo. Mas vamos voltar aqui, para mim não perder o foco. A Lei Magnitsky desmoralizou o Eduardo Bolsonaro, que saiu do Brasil porque quis. Bolsonaro era contra, segundo o Silas Malafaia. Pois é. Então o cara arriscou alto, perdeu tudo, né? E fortaleceu ainda mais o governo Lula, que hoje eu vi a pesquisa aqui da Atlas Intel colocando o presidente Lula vencendo todos os cenários de segundo turno, inclusive vencendo Michele Bolsonaro, vencendo Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema. Quem vem, o Lula está despontando bem.
nas pesquisas. Então, galera, essa lei Magnitsky foi apenas uma desculpa, um bode expiatório que o Donald Trump, muito inteligente, isso eu não vou negar, mais arrogante e meio maluco, é a minha opinião, não tô falando que é, tá, galera? Eu acho ele inteligente, mas arrogante e maluco. A sua inteligência leva ele a um estado de doidice mesmo. Ele ameaça, ele taxa, ele causa um caos com seus posts no Twitter, com suas falas no Twitter, ele instaura um caos mundial e daqui a pouco ele apaga aquele fogo ali em busca dos seus interesses. Então, pra mim, o Donald Trump é um cara meio louco, meio... não sei, mano. Eu não consigo ver. Pra mim, qualquer hora, esse cara desse, vou explodir o planeta Terra, ele explode. Não tem, porque o cara é doido. Então, assim, essa foi a intenção do Donald Trump. Ele queria a negociação com o nosso país. E ele conseguiu através dos abestados que foram lá pintar um Moraes, um Lula, um Brasil, uma ditadura que não existe no nosso país. Uma ditadura, eles falaram que o Brasil vive a ditadura, que o Brasil não tem liberdade de expressão. Rapaz, eu não vou entrar nesse assunto, que não é assunto para esse vídeo, mas no próximo eu vou entrar nesses assuntos aí. Bom, eles falaram também, aí eu vejo o Antony de Paula falando que a direita está se enfraquecendo por conta dos blefes. Não são blefes não, irmão. A direita não usa de blefe, não. Eles usam armações e tramóias das mais baixas possíveis. Exemplo, fake news, corrupção, que é o caso daqueles 3 deputados das emendas parlamentares lá, e escândalos. Escândalos eu posso classificar o Sóstenes Cavalcante com aquela sacola de dinheiro que ninguém engoliu isso ainda. Não estou falando que é culpado ou que não é. Isso aí é a justiça que vai dizer e ele vai ser investigado. Eu estou falando que eles vivem de fake news. As 2 últimas agora, vocês viram, que eles pegaram 2 falas do Lula, tiraram de contexto, espalharam pelo Brasil afora. Infelizmente, muita gente ainda vai acreditar. Porque quando se lança uma notícia mentirosa e ela viraliza, irmão, você não consegue apagar mais essa chama. Já foi. Então é prejuízo, sim. Então eles vivem de fake news. Eles vivem de corrupções, que eu dei o exemplo, que é os caras das emendas parlamentares, os 3 lá. E também do PL, inclusive, do Partido Liberal. E os escândalos a todo tempo, que eu posso citar como escândalo, eu posso encaixar aqui, esse do Sóstenes Cavalcante, do dinheiro achado no guarda-roupa. Ele deu umas desculpas lá que ninguém acreditou, nem mesmo os caras que estavam do lado dele. Aí, o apresentador vai falar da lei Magnitsky do nada. Aí, Trump quer governar o mundo e o Brasil tem coisas que interessam. Eu já falei sobre esse assunto. Entendeu? E o Brasil tem coisas que interessam o Trump. O Lula, exatamente há pouco, no seu discurso, disse, o Lula disse assim, o Donald Trump está querendo governar o mundo pelo Twitter. Foi a frase que o Lula disse no seu último discurso e eu concordo, é verdade. É como eu já disse aqui no vídeo, a toda hora ele lança alguma coisa na internet e causa um caos mundial. E daqui a pouco ele começa a, sabe, chamar a atenção para ele. Galera, o Antony vai falar sobre os Estados Unidos só pensar neles. Isso é verdade. Os americanos só pensam americanos. E o Lula, em muitos dos seus discursos, já havia alertado isso há muito tempo. Mas a direita lambe botas para os Estados Unidos. Chama, coloca os Estados Unidos acima do Brasil em tudo. E que eles são melhores e que lá é, lá é democracia, que tem que ser... Galera, já essa situação do Lula com o Trump já deu para observar bem o que é a nação brasileira. A influência de uma nação como a nossa no mundo, como nós temos um presidente que entende, sabe lidar com qualquer presidente do mundo. É como o Antony de Paula falou, um grande líder sindical negociou com um grande empresário e eles se entendem. A dosimetria que foi vetada pelo Lula, galera, foi a do Senado, tá? Eles tocaram no assunto da dosimetria. Essa dosimetria da Câmara, isso foi um escárnio com a cara do cidadão brasileiro. Já trouxe um outro vídeo aqui. Eles iriam botar uma manada de bandido nas ruas caso essa dosimetria fosse passada, aprovada. Por quê? Porque vocês viram mesmo o que o Antony falou no próprio vídeo dele. Para beneficiar Bolsonaro de alguma forma, eles votaram até sem ler o projeto. Então, por Bolsonaro, pouco importa os efeitos colaterais. Você entendeu? Então, por Bolsonaro, eles fazem crimes, cometem crimes. Cita aí, Felipe, um crime cometido pelo nome Bolsonaro. O da Carla Zambelli. É muito simples de se citar. Ela pegou um hacker, o hacker confessou isso aí, tá? Os dois estão condenados. Ela tá presa na Itália lá. Inclusive, ela tá criticando agora a justiça italiana. Tá querendo mudar de tribunal lá, porque
Diz ela, a defesa dela, que a justiça italiana está dificultando os negócios para ela lá. Mas isso é assunto para outro vídeo também. Mas eu posso citar o crime dela. Inserir documentos falsos no Conselho Nacional de Justiça. O mandato de prisão do Moraes, assinado por ele, contra ele mesmo. Vou nem entrar nesse assunto não, porque eu já falei algumas vezes isso aqui. Tá. E galera, sobre o Othoni de Paula dizer sobre o Bolsonaro, né? Chega uma parte em que o apresentador fala que o Bolsonaro não cometeu crime. Não cometeu crime, galera. Ele tentou dar um golpe de Estado no nosso Brasil. E só essa situação aqui já deveria bastar. Mas o brasileiro não pesquisa. O bolsonarista, na verdade, não pesquisa. Só os comandantes das Forças Armadas que resistiram ao plano de golpe. Só isso aqui já deveria bastar. Só a fala desses dois caras já deveria bastar. Porque o que acontece? O ex-comandante do Exército, o Marco Freire Gomes, o ex-comandante da FAB, as Forças Aéreas Brasileiras, Carlos Batista Júnior, eles não aderiram ao plano de golpe. Diferente do Garner, que era da Marinha. Irmão, se esses caras... vou conjecturar aqui, tá? Um cenário diferente. Se esses caras aderem a esse plano de golpe, não tinha Moraes, não tinha STF, não tinha Lula, não tinha esquerda, não tinha centro, não tinha Senado, não tinha Câmara, não tinha ninguém que ia dar conta. Eles iam tomar o poder, mas graças a Deus nós tínhamos duas pessoas que amam a nossa nação e que amam a democracia e que não aceitaram a proposta do Bolsonaro em uma reunião, onde Bolsonaro chegou nessa reunião e ofertou o plano de golpe para o comandante do Exército e para o comandante da FAB. E um desses dois, eu não estou lembrado qual, disse: Bolsonaro, para com esse assunto, porque se você continuar, você vai sair dessa sala preso. Só isso aí já bastava, o depoimento dos dois. Aí não basta não, mas eu posso dizer mais. Aí tem uma delação do Mauro Cid, aí tem os vídeos das reuniões, aí tem os áudios, aí tem os documentos, a minuta que foi impressa lá no Planalto. Tem também, o que eu posso dizer, o Plano Copa 2022. Tem o punhal verde e amarelo. Tem a tentativa de comover a nação com o quebra-quebra do 8 de janeiro. Aí o rapaz que se diz cristão, filho de pastor, que espalha fake news com força na internet, mente a loucuramente na internet, o Nicolas Ferreira, deputado Nicolas Ferreira, ele inventa de caminhar de Minas Gerais a Brasília. Sebastião Coelho, que é um ex-desembargador, fala que é Deus que está usando ele, certo? E ainda o Sebastião Coelho ainda convoca os jovens para poder caminhar com o Nicolas Ferreira. Mas deixa eu deixar uma palavra para finalizar esse vídeo aqui, para vocês entender onde eu quero chegar, tá? 1 Samuel 15:22. Escuta esse versículo bíblico aqui. Porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel está falando sobre sacrifícios e ofertas não aceitas por Deus. Sacrifícios e ofertas de tolos, que ofertam algo em que Deus não pode receber essa oferta. Me lembra bem a oferta de Caim. Caim, esse que invejou a oferta de Abel. E quando Samuel fala sobre isso aqui, ele fala sobre sacrifício de tolo. Não é melhor obedecer? Então os bolsonaristas cometem crimes, a justiça vai em cima, quando eles são condenados, eles alegam perseguição. Não era melhor obedecer a lei? Não era melhor obedecer a lei dos homens? Que automaticamente você estaria obedecendo a lei de Deus? Porque quando você desobedece a lei dos homens, automaticamente você já está desobedecendo a lei divina? Agora vocês querem entregar sacrifícios de tolo para Deus? Como vocês... Sabe por que eu estou falando em Deus? Porque eles envolveram Deus nisso. Então tira Deus disso. Você pode dizer: estou fazendo aqui uma manifestação pacífica e ordeira. Tudo bem. Mas tira o nome de Deus disso.
Não envolve Deus nisso não, que Deus não está nisso aí não. Esse sacrifício de tolo. Essa semana eu vi um cara colocando uma pedra de 25 quilos no pescoço, botou no pescoço. Eu não sei se isso é brincadeira, não sei se isso é verdade, eu não sei se ele fez isso mesmo, eu não sei se isso é uma zoeira, mas pelo amor de Deus, se isso for verdade, é o cúmulo da doidice. O povo está endoidando. Essa idolatria se tornou um veneno mental nas pessoas. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo aqui, esse que eu falei por último, do cara que colocou a pedra no pescoço, convocando os bolsonaristas a andar com uma pedra de 25 quilos no pescoço, em prol da anistia. Galera, não vai ter anistia. Os caras cometem crime e querem perdão. A lei tem que ser aplicada a todo ser humano. Não existe ninguém acima da lei. Então é isso que eu falo. Adianta fazer sacrifício, andar de Minas a Brasília, por uma causa que a justiça já decretou como crime. Vocês querem que Deus intervenha? Deus não vai entrar. Porque a palavra nos manda obedecer à lei da terra. O próprio Deus manda a gente obedecer. O próprio Deus manda a gente obedecer à lei, à justiça terrena. E vocês querem com essas ações, com essas ofertas de tolos, com essas ações de tolos, convencer Deus. Não envolve Deus nisso não, irmão. Quem comete crime tem que pagar seu crime. Tentativa de golpe de Estado é crime. Eu não vou nem entrar em outros crimes e outros crimes que aconteceram e que a justiça ainda vai trazer à tona aí sobre esse bolsonarismo maluco que passou 4 anos no poder e, se Deus quiser, não vai voltar nunca mais. Tá bom? Gente, fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Esse vídeo ficou muito grande, peço desculpas, mas deixe seu like, se inscreva no canal, no final do vídeo compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E a mensagem é o seguinte: nós estávamos em um grupo de patriotas em vigília na Serra da Santa, em prol da liberdade do nosso presidente Jair Bolsonaro, quando o Senhor Jeová tomou o nosso pastor Astrogildo em espírito. Ele ficou 4 metros aéreo do chão. E a gente ficou ali espantado, até então nós nunca tínhamos visto aquilo, quando o Jeová começou a transmitir a seguinte mensagem: meus queridos patriotas do Brasil, hoje vocês são 60 milhões de patriotas e eu exijo sacrifício de todos. E aí nós ficamos espantados. Que tipo de sacrifício, Jeová? E ele falou: todo patriota brasileiro deve andar agora para todo canto com uma pedra de 20 a 25 quilos pendurada no pescoço. E nós ficamos ali espantados. E o bicho de ponta perguntou: como, Jeová, vamos conseguir trabalhar com essa pedra? Jeová disse: você vai ter que não só trabalhar, como também para o mercado, para o shopping, para a farmácia, para o culto, para a missa, para as reuniões com essa pedra no pescoço. Aí meu irmão incrédulo disse: e a gente vai conseguir produzindo o trabalho como? Aí Jeová disse: não se preocupe, porque quando você chegar com essa pedra pendurada no pescoço, com o nome Bolsonaro, os empresários vão ver que vocês não vão conseguir produzir pelo peso da pedra, e aí todos vão dar pressão no ministro Alexandre de Moraes, e assim Alexandre de Moraes tem que automaticamente libertar o Bolsonaro com os direitos políticos,